Bom dia, meu irmão e minha irmã. Hoje, dia 1º de março, primeiro dia, começando o mês de março. Então vamos começar invocando a presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sábado, a igreja sempre dedica a Nossa Senhora, Imaculado Coração de Maria, que Maria possa vir nos conduzir nesse mês de março, para que a gente possa viver na simplicidade, possamos viver com um olhar em Cristo, para assim vivermos cada vez mais a abundância de vida que o Senhor quer nos dar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 13 até o versículo 16, nos fala que Jesus abençoa as crianças. Olha que esse Evangelho de hoje vai nos dizer. Apresentavam a Jesus algumas crianças para que ele o tocasse. Percebam bem, os discípulos, aqueles que estavam junto com Jesus, caminhavam junto com Jesus, repreendiam os que apresentavam, ou seja, falam, não façam isso, não apresentem as crianças, ele está ocupado, né? Aquelas coisas todas. E Jesus indignou-se com isso. Gente, os discípulos, nós cristãos católicos, a nossa missão não é repreender as pessoas para que elas não chegam a Jesus. A nossa missão é justamente ensinar, justamente é testemunhar, justamente é indicar Jesus Cristo para que eles se aproximem de Jesus. E aproximando de Jesus, posso ter experiência com ele. E se essa experiência acontecer, meu irmão, aqueles que se aproximarem de Jesus vão ter a vida modificada. Não há dúvida disso. Vão ter uma vida modificada. Aqueles que se aproximam de Jesus têm uma experiência viva, uma experiência de verdade. Vão ser renovados sim, vão ser transformados sim. Porque o Senhor é o Senhor da vida, é Ele que faz todas as coisas. Nós humanos, não temos poder nem autoridade para nada, mas Jesus tem. Então a nossa missão é não repreender as pessoas, mas indicar Jesus para que elas possam ter experiência. Indicar Jesus, ensinar, apresentar Jesus a essas pessoas para que elas possam ter a experiência de Jesus. Essa é a nossa missão de cristãos, a nossa missão de católicos. Bem, aí depois Jesus ficou indignado com isso e falou, deixai vir a mim os pequeninos e não impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham. O reino de Deus é aquele que se assemelham como criança. E o que é uma criança? Né? O que é uma criança? A criança, olhando a criança, a gente vai lembrar das atitudes. Quais são as atitudes de uma criança? A gente vê alegria nelas. O reino de Deus é assim. Aqueles que encontram Cristo passam a ter uma alegria lá no fundo do coração, apesar das dificuldades, apesar das situações adversas, vai ter a alegria de uma criança. Qual a atitude de criança também? Simplicidade. As crianças são simples. Outra atitude de criança é confiança. Criança que se joga nos braços dos pais, se joga no braço da mãe. Confiança. Então nós nos devemos nos jogar nos braços do Senhor e confiar que Ele pode todas as coisas. Confiar em Deus, confiar no Senhor. Atitude de criança, né? Pula no braço do pai, da mãe, abraça, né? Abraça, a criança ela abraça. Sim, nós temos essa atitude de abraçar o nosso Deus,
e abraçar o outro também, levando Cristo para as outras pessoas, né? A simplicidade das crianças, é isso que Jesus quer, que a gente seja simples, para que a gente possa viver cada vez mais esse reino de Deus, e esse reino de Deus aconteça em nossos corações, e a gente passa a ter as atitudes de criança. E Jesus termina o evangelho, depois de ter falado isso para os discípulos, aquelas pessoas que estavam, Jesus termina a liturgia de hoje falando, ele abraçou as crianças e abençoou, impondo-lhes as mãos. E é por isso que nós nos pedimos, Senhor, que por vossa graça, vosso poder, pela intercessão da Virgem Maria, hoje que a igreja celebra, abençoe as nossas crianças. Graças a Deus a comunidade Faça-se tem um monte de criança lá, um monte de criança. Abençoa cada uma delas, Senhor. Abençoa os nossos netos, abençoa os nossos filhos. Abençoa, Senhor, os filhos daqueles que pertencem à comunidade Faça-se. E eu peço também, Senhor, abençoe os filhos de todos os casais que têm filhos pequenos. Abençoa, Senhor. Que os pais, você mãe, abençoa os teus filhos, impõe a mão sobre eles, peça cura, peça libertação, abençoa eles a todo momento, a todo instante. Ó Virgem Maria, a senhora que cuidou de Jesus desde o nascimento até lá na cruz, cuida das nossas crianças também, mãe, e nos ensina a cuidá-las delas para que elas possam crescer em graça, em sabedoria, como Jesus crescia diante da senhora, em graça e em sabedoria, assim crescia Jesus diante dos homens, porque a senhora ensinava a ele. Nós nos pedimos, ó Virgem Mãe, abençoa cada uma das nossas crianças. Você, ponha no comentário, peça ao Senhor que abençoe as crianças de tua casa, as crianças, netos e filhos, que o Senhor abençoe. Coloca aí no comentário e peça ao Senhor a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom sábado, um bom final de semana, um bom mês de março, na bênção e na graça de nosso Deus.